Olá pessoal, chegamos aqui para o nosso segundo vídeo do nosso pequeno resumo. Vocês vão ver que eu estou usando os slides originais da nossa aula, certo? Uma aula bastante antiga, por algum motivo ela está passando sozinha, mas já resolvi isso. Vai ser um vídeo mais curto do que o outro, que foi 11 minutos, correto? E eu vou me ater mais aos pontos finais. No entanto, como eu já disse no vídeo anterior, por favor, leiam, né, todo o texto. Parte importante, antes de eu começar com o texto propriamente dito, né? Eu trouxe no final desse último resuminho uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu falei para vocês o seguinte: observem como, para a gente trabalhar a orientação profissional com adolescentes, a gente tem que entender qual é, né, o que é histórico socialmente constituído a adolescência, como é constituído o trabalho, né, histórico socialmente, para que a gente possa intervir na expressão individual daquela pessoa em relação às constituições históricas e sociais do trabalho e da adolescência. Percebam então que trabalhar a adolescência, né, subsídios para reflexão sobre a sexualidade na adolescência, trabalhar a adolescência e sexualidade implica na mesma relação de trabalho, no mesmo funcionamento, no mesmo entendimento. Ou seja, basicamente, a gente tem que entender o que é a adolescência, né, como a adolescência foi se constituindo histórico socialmente e como a sexualidade foi se constituindo histórico socialmente, correto? Então, como a gente já viu, né, brevemente como a adolescência se constitui histórico socialmente, agora a gente vai ver brevemente como a sexualidade se constitui histórico socialmente e, por fim, a gente vai observar então como atuar, né, como psicólogo sócio-histórico em relação à sexualidade na adolescência. Quais são os pontos principais, quais são os enfoques principais que são dados. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de sexualidade seja na adolescência, na vida adulta, não importa, a gente tem que buscar entender de maneira geral o que chama, né, alguns teóricos chamam de teoria queer, ou muito vulgarmente e de maneira errônea, deturpada, é chamado de ideologia de gênero, certo? Grosso modo, bem grosso modo, o que a gente está dizendo com esses dois termos, ou, né, deveríamos estar dizendo com esses dois termos? Basicamente que a sexualidade, como ela é entendida hoje, e, enfim, como ela deveria ter, enfim, a sexualidade, ponto, a sexualidade, ela é um construto social, ou seja, ela é construída socio-historicamente, certo? E a sexualidade hoje, ela é construída principalmente em cima de duas concepções, né? A concepção de homem e a concepção de mulher, ou a concepção de masculino e a concepção de feminino, ou, né, já ir fazendo uma esticadinha, vamos dizer assim, uma concepção de heteronormatividade, né? Uma concepção de heteronormatividade. Vou só me ater aqui para não falar bobagem. E o que né, essa compreensão nossa de como é construído socialmente e historicamente a sexualidade, a gente vai entender que nos anos, né, na história, no decorrer da história, essa compreensão que nós temos hoje de uma heterossexualidade, de o que é ser homem, o que é ser mulher, sexualmente falando, né, e esse papel de gênero, né, que está atribuído ao homem, que está atribuído à mulher, não só nos campos sexuais, mas social de uma maneira geral, eles não foram sempre assim, né? Historicamente, em outras sociedades, eles eram de outra forma, entendia essa sexualidade de outra forma. Então, até mesmo a homossexualidade ou a heterossexualidade, elas são compreendidas de outras maneiras. E a gente não precisa mudar só historicamente, né, ou socialmente para a gente perceber isso. Então, por exemplo, na Roma Antiga, Grécia Antiga, se eu não estou equivocado, a homossexualidade ela era vista assim com uma maior naturalidade possível do que nos tempos atuais, porque entendia-se então que o esperma, de alguma forma, passado de um homem mais velho para um homem mais novo, estabeleceu uma relação de ensino-aprendizado, né, uma relação de transmissão dos conhecimentos, de transmissão dos poderes físicos, né? E na realidade essa sexualidade entre os dois homens, o mais velho e o mais novo,
ela era não só muito comum e desejável, inclusive, como ela era a principal forma de relacionamento amoroso, tá? Amor, essa noção de amor que a gente tem hoje era mais próximo dessa relação homoafetiva do que de uma relação heterossexual. Na verdade, a relação entre homens e mulheres era mais vista como uma forma de reprodução do que como uma noção de amor, né? Então tinha esse aspecto, por exemplo, historicamente falando. E se nós falarmos em outras, né, não historicamente, mas socialmente falando, em outras concepções sociais que nós temos estabelecido hoje, a gente vai observar que existe, por exemplo, poligamia em outras regiões geográficas do mundo na atualidade, né, que não está atrelada à monogamia. A gente vai compreender, por exemplo, que o papel feminino, né, em, por exemplo, tribos indígenas, não é o papel recatada, bela, recatada e do lar, que é o mais comum da nossa sociedade, certo? Então tem aí todo um conjunto de diferentes expressões da sexualidade, diferentes expressões dos papéis de gênero, diferentes expressões da monogamia, da poligamia, da heteronormatividade, da heterossexualidade, da homossexualidade, enfim. E a gente precisa compreender que essas definições que nós temos na nossa sociedade atualmente, elas influenciam diretamente a realidade individual de cada sujeito. Então a gente tem que ter um domínio, ou minimamente um conhecimento, né, extenso, não o senso comum, sobre essas múltiplas possibilidades de expressão da sexualidade e do gênero, né, expressão do seu papel social enquanto corpo masculino, do seu papel social enquanto corpo feminino, correto? E de que maneira, então, aí fazendo esse pulo, de que maneira a pessoa, indivíduo ou grupo na onde você está trabalhando se relaciona com essas concepções sociais, então, da sexualidade, né? Então, nos exemplos que a gente trouxe anteriormente, era o que é ser adolescente histórico-socialmente, como é ser adolescente na atualidade e na localidade social que você está inserido, e como é a concepção da pessoa ou do grupo que você está ouvindo em relação à adolescência. Tô no WhatsApp Web aí, galera, desculpa. Espero não ter que gravar um outro vídeo por conta disso. Enfim, já estou me estendendo bastante, mas esse é um ponto muito importante de compreensão para vocês, então eu vou me reforçar um pouquinho. Compreender a adolescência, compreender a sexualidade, ou no outro caso, compreender a concepção de trabalho e compreender como um indivíduo, como o grupo se relaciona com isso. Então, já passando, né, já avançando um pouco, a autora vai colocar uma questão, então, uma relação entre o prazer individual e as concepções de prazer na sociedade. Então, de que maneira cada adolescente vai entender o seu prazer individual e de que maneira isso vai estar espelhado, refletido ou minimamente relacionado com as concepções de prazer na sociedade. Né? De que maneira a sociedade, então, sócio-historicamente, as concepções de prazer estão mais ou menos determinadas na nossa sociedade, certo? Meu Jesus amado, acho que o meu teclado também está indo pro saco, gente. Jesus. É isso aí, galera. Meu teclado foi pro saco. Desculpa por isso, gente, mas eu não vou repetir o vídeo, até porque ele já está extenso e tudo mais. Mas de maneira geral, tem 3 pontos principais que eu até coloquei na atividade de fixação de conteúdo para vocês. Os 3 pontos principais de atuação, né, que são consenso entre as autoras deste capítulo, é o seguinte: nós temos que intervir numa melhor relação indivíduo, corpo, prazer, né, no sentido de que a pessoa reduza o sentimento de culpa, de autocobrança, né, essas identificações com processos irreais de prazer ou de corpo, atuar numa direção de prevenção da ST/AIDS, certo? Por quê? Porque garantir uma prevenção da ST/AIDS significa dizer maior autonomia sobre o próprio corpo, significa dizer maior liberdade com o próprio corpo, maior conhecimento sobre o próprio corpo e por isso um sujeito mais autônomo na sua sociedade, digamos assim. E uma terceira perspectiva é eu vou me esquecer o termo agora, mas de alguma maneira seria um tipo de planejamento familiar. Aqui, motivações para fazer anticoncepção e planejamento familiar.
Bem, motivos socioeconômicos, como está aqui no slide, né, dos indivíduos envolvidos na prática sexual, desculpa, bem, não deixa de ser social também, né? E busca de ampliação de sua identidade e inserção social através da profissionalização ou do casal ou dos indivíduos envolvidos na prática sexual. Bem, grosso modo, né, significa dizer então que o planejamento familiar ele é uma parte importante no sentido de que a partir do momento que você consegue planejar a sua família, você está entendendo, compreendendo os fenômenos envoltos, né, toda a situação em volta da ideia de se ter uma família, e você vai estar compreendendo qual é a ideia social e histórica estabelecida do que é família, né? Então tudo isso também garante, né, uma melhor possibilidade de escolha do indivíduo em relação à própria vida, né, seja familiar, seja sexual. Bem, gente, novamente, pela enésima vez, esse é um grosso resumo só para trazer os pontos principais, para nortear a leitura de vocês dos livros, tá? Porque quando a gente pega para estudar assim, né, profundamente, é muito mais profundo do que isso, profundamente muito mais profundo, mas é muito mais intenso, muito mais rico, né? Muito, enfim, muito mais qualidade. É isso, galera.